mergulhando hoje nas páginas de Êxodo capítulo 28. Vamos dar uma olhada juntos nas instruções assim super detalhadas para as vestimentas sagradas de Arão e dos filhos dele, né? Os primeiros sacerdotes de Israel. Exato. E olha, não eram roupas comuns de jeito nenhum. Elas foram pensadas para trazer dignidade, honra e preparar eles para um serviço muito, muito especial. Tem muito simbolismo aí, né? Sim, e a precisão é algo, nossa, impressionante. Desde os materiais, ouro, fios coloridos, linho fino, até o jeito como cada peça devia ser usada, sabe? Nada parece ser por acaso ali. Cada detalhe parece apontar para um significado mais profundo, quase uma função teológica mesmo. Vamos começar então pelo éfode. Parece que é uma peça-chave ali no conjunto. Feito daqueles materiais preciosos, ouro, azul, púrpura, escarlate, linho trançado. E aqui fica bem interessante. Tinha 2 pedras de ônix nos ombros. Sim. Gravadas com os nomes dos filhos de Israel. 6 em cada... Imagina. Arão carregava esses nomes nos ombros, perante o Senhor. O peso disso, né? Literal e simbólico. É uma imagem muito poderosa, né? De representação de responsabilidade. Arão levava o povo, as 12 tribos, literalmente sobre os ombros. Era tipo um memorial constante diante de Deus, sabe? Um lembrete físico da função dele como intercessor, como líder espiritual da nação toda. Ele não estava ali por si só, mas pela comunidade inteira. Entendi. Então essa responsabilidade ficava nos ombros, algo bem visível, quase um fardo mesmo. Mas aí tinha também o peitoral, né? Ligado ao éfode. Isso. Que também trazia os nomes das tribos. Mas de um jeito diferente, certo? Eram 12 pedras preciosas, uma para cada tribo. E ficavam sobre o coração de Arão. Isso muda um pouco a ideia, né? Muda sim, bastante. Se os ombros sugerem a força, a responsabilidade de carregar o povo, o coração já aponta mais para a afeição, para a intenção, para o centro da vontade e das emoções, né? Faz sentido. Então Arão não só carregava a responsabilidade pelas tribos, mas ele levava elas no coração, numa relação de cuidado mais íntimo, assim. E tem mais, esse peitoral chamado de peitoral das decisões. Ele continha o Urim e o Tumim. Ah, o Urim e o Tumim. Sempre meio misteriosas, né? Eram tipo umas ferramentas para buscar orientação divina, é isso? Exatamente. A gente não sabe direitinho como funcionavam, mas eram os meios pelos quais a vontade de Deus para Israel podia ser discernida em momentos importantes. Entendo. Então, olha só a combinação. Arão trazia o povo no coração e, ali mesmo, carregava os instrumentos para buscar a direção divina para aquele povo. Era o centro da conexão entre Israel e Deus. Tudo mediado pelo sacerdote. Nossa! Além dessas peças tão cheias de significado, tinha o manto do éfode, todo azul. Lindo, né? E na barra, uma coisa curiosa. Romãs coloridas alternadas com sininhos de ouro. O texto diz que o som dos sinos precisava ser ouvido quando Arão entrava e saía do lugar santo, para que ele não morresse. Isso soa até meio perigoso. E entrar na presença direta de Deus, no Santo dos Santos, era um ato de risco extremo, por causa da santidade divina, né? Sim. O som contínuo dos sininhos podia ter várias funções. Sinalizava que o sacerdote estava vivo, se movendo segundo o ritual, talvez um alerta sonoro da presença dele ali naquele espaço sagrado, ou até para afastar algo impróprio, quem sabe. Era um lembrete constante daquela linha tênue entre o sagrado e o profano, e da importância de seguir as instruções divinas à risca, né? E, para completar o visual, da cabeça aos pés literalmente, tinha a lâmina na testa, uma placa de ouro puro presa no turbante com a inscrição Santo ao Senhor. Qual era o propósito dessa declaração tão direta assim? Era uma marca visível, sabe? Inequívoca da consagração de Arão e da função mediadora dele. Certo. O texto diz que Arão levaria sobre si a culpa associada a possíveis falhas nas ofertas sagradas dos israelitas. Então essa lâmina na testa simbolizava a santidade que ele representava ali, permitindo que as ofertas do povo, mesmo imperfeitas, fossem aceitas por Deus. Ele era o ponto de contato santificado. Incrível. E ainda tinha a túnica interna, né?
tecida, o turbante de linho, o cinto bordado Sim, muitos detalhes. e roupas específicas para os filhos de Arão também, para dignidade e honra. Ah, e não podemos esquecer dos calções de linho, Fundamentais. obrigatórios para cobrir a nudez ao ministrar, sob pena de morte. Uma regra perpétua, diz o texto. Sim, a cobertura da nudez era um requisito básico de respeito, de reverência no serviço sagrado. Isso contrastava muito com práticas pagãs da época. Ah, claro. E o fato de ser uma ordenância perpétua reforça essa importância contínua da pureza, do decoro na presença divina. Ok, então, juntando tudo isso, a gente tem a representação do povo nos ombros e no coração. Meios para a decisão divina, sinais sonoros de presença e de perigo, uma declaração de santidade na testa e a cobertura total do corpo. É uma construção muito deliberada da figura do sacerdote. O que essa atenção toda ao detalhe nos diz sobre a relação que se queria estabelecer ali? Olha, o que eu acho fascinante aqui é como essas vestimentas não eram só símbolos passivos, sabe? Elas eram como agentes ativos na construção da identidade e da função sacerdotal, a responsabilidade nos ombros, Uhum. a intenção e a conexão divina no coração com Urim e Tumim, a santidade visível e protetora da lâmina e dos sinos, tudo isso era literalmente vestido. É verdade. Isso sugere que o sacerdócio não era só um título, mas uma realidade que se carregava fisicamente, quase como uma segunda pele inseparável da pessoa enquanto ela estava em serviço sagrado. Entendo. Essas roupas mediavam e tornavam palpável, tangível, essa relação complexa entre Deus, o sacerdote e o povo. E aí fica a reflexão, né? Até que ponto a forma como a gente se veste para certas funções ou momentos, mesmo hoje em dia, molda não só como os outros nos veem, mas como nós mesmos agimos e nos percebemos nesses papéis.